Signo de Leão, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, assim além de me ajudar muito, ajuda o canal a crescer, essa mensagem pode chegar a mais pessoas. Aqui nesse canal eu misturo constelação, vou fazer alguns movimentos sistêmicos, que vai me ajudar a enxergar aonde que está o bloqueio, em que área da vida, se é uma questão ancestral, se é do inconsciente pessoal, para que a gente consiga transformar, mudar a situação. O tarô, ele traz a princípio as dificuldades, os bloqueios e na sequência as orientações, o que a gente precisa fazer para sair dessa situação. Então fique até o final para a gente ver o que pode ser feito frente ao que se apresentará aqui, tanto na bandeja como no tarô. Uso também oráculos, runas e astrologia. Então, bem-vindos ao canal Tarô e Terapia. Eu sou Elaine Cristina. Vamos lá? Fundo do deck. A gente tem... Taranã, fundo do deck é o resumo da leitura. 6 de ouros. É a necessidade de compartilhar. E é uma carta também, deixa eu pegar um apoio aqui, é a necessidade também de troca, de equilíbrio de troca. O 6 de ouros, ele me fala muito de um momento assim, onde eu tô indeciso, não, sabe, falta troca, eu tô estagnado, indeciso, mas assim, é um entrave. Mas é porque talvez te falte alguma perspectiva, aqui em relação aos recursos materiais, não necessariamente só o dinheiro, mas também o dinheiro. Eu vou colocar aqui na bandeja o símbolo do dinheiro, assim que eu achá-lo, para que a gente entenda. Claro que a gente não vai entender como um dinheiro puro, porque pode ser recursos de diversas formas. Para um pode ser em relação a alimentos, em relação assim a matéria-prima para fazer o projeto, né, recursos. Mas essa carta fala também de que a gente que tem a capacidade de gerir isso, de gerir essa situação. Então, vamos entender o que a gente precisa fazer para sair desse entrave. É uma carta de entrave, né? É uma carta de bloqueio, chega a ser uma hesitação, uma indecisão, né? Ou talvez, vou colocar aqui o dinheiro, sabe o que pode ser também? Uma ideia de perfeccionismo. A pessoa fica tão voltada ao perfeccionismo que ela não consegue agir, pode ser isso também. Nós vamos entender aqui, no decorrer da leitura. Sai aqui um malabarismo, a palavra não é malabarismo, quando a pessoa fica equilibrando os pratos, como é que chama isso? Eu vou usar o termo malabarismo por falta de... não vem mais nada na minha cabeça. Um equilíbrio, assim, né? Ela fica lá equilibrando os pratos. É um momento difícil, mas é uma carta que fala que as coisas já vão começar a melhorar, as coisas já vão começar a andar. Os barcos já estão na água. Não está mais atracado no porto. Isso indica movimento. Mas água, lembra que água é emoção. Então, quando começa a mexer nessas emoções, a trabalhar essas emoções, entender o porquê dessa hesitação, o porquê desse entrave, ou o porquê do perfeccionismo que faz você ficar paralisado, as coisas começam a andar. Olha que maravilha. E na sequência, o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é o toque de Midas. É assim, a segurança, a autoridade, o sucesso no trabalho, os empreendimentos. Existe um movimento do destino aqui. Essa é a carta do movimento do destino. Só porque eu falei movimento. Movimento do destino em relação às finanças mesmo. E na sequência a gente tem a roda fortuna. Nossa! Leão, 10 de ouros e a roda... Gente, olha só. Bom, a roda fortuna não é dinheiro, mas
aqui neste contexto eu vou entender como algo material, porque tem carta de ouros, ouros e ouros, tá? Então, a vida vai girar aqui, a roda do destino. Fortuna é em homenagem à pessoa que deu origem a esse arcano aqui, né? A roda do destino ou a roda da fortuna, ela fala de movimento na vida, a favor ou ao revés. O que a gente faz? Quais são as nossas atitudes que nos levam ao sucesso ou ao fracasso? Às vezes é uma autossabotagem, às vezes é uma dor, às vezes é um medo, às vezes é um perfeccionismo, às vezes é uma culpa, enfim, são várias questões que às vezes nos levam. Eu vou colocar ao apego, apesar de não ter saído aqui o 4 de ouros, mas assim, sei lá, perfeccionismo, culpa, o que estava antes travando a situação, tá? Porque sai o 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta assim do êxito, do sucesso, do progresso, da conquista, da glória, sabe? É o 10 de ouros. É aquela assim, eu consigo deixar para os meus filhos, netos, bisnetos, para todo mundo que quiser, que merecer, mas eu vou torrar tudo comigo, brincadeira. Pode torrar se quiser. Porque eu mereço, porque fui eu que construí. Vou torrar tudo em viagens e passeios, em tudo que você gosta. Achei aqui, ó. Vou deixar o saco mesmo aqui de dinheiro que já colou ali na roda da fortuna. Então, tem tudo isso daqui. A gente já vai entender o porquê desse entrave. Você tem tudo isso para acontecer, mas o resumo da leitura, o fundo do deck, tem esse entrave, essa hesitação. É isso que a gente precisa investigar. O que faz com que o leonino se paralise, se bloqueie? Os caminhos estão abertos, mas eu ainda não vou. Ou porque eu fico conectada a questões dos meus ancestrais, por exemplo, tô chutando aqui porque não abri o resto do tarô para ver. Tô dando um exemplo. E aí eles viveram um momento de dor, de escassez, de pensamentos ligados à miséria, enfim. E aí eu não me sinto confortável em prosperar, por exemplo. Porque me sinto diferente, traindo a família, digamos assim, ou às vezes não tenho autorização para isso, porque lá na família tem lá um jeito de ser, de se comportar, onde todo mundo é muito... Sabe aquela família que dá satisfação para tudo? Enfim, né? Uma coisa que eu esqueci de pedir para o leonino é autorização para acessar o campo de vocês. Eu peço autorização para entrar na energia de vocês. Isso é super importante. Peço perdão. E aí na sequência vem o Rei de Espadas. E aí me deu uma dor de cabeça aqui. Já chegou minha ajudante para ajudar a limpar a energia, né, Berenice? O Rei de Espadas é o rei da vitória. A gente pode estar falando de... É uma sagacidade mental, sabe? Para resolver as coisas. É o Rei de Espadas. Na mitologia, ele que teve a ideia do cavalo de Troia, por exemplo. Então, ele é muito sagaz. Por outro lado, ele é totalmente desconectado do emocional. Chega à crueldade. Porque a hora que eu tirei essa carta, apesar de ser uma carta boa, toda carta tem um lado positivo e negativo, me deu um desconforto. E foi a hora que a Berê chegou aqui. Então, talvez tenha aí uma energia muito racional, muito mental, desconectada da emoção, do propósito, do sentido, né? E me deu uma dor de cabeça forte aqui. E na sequência a gente tem a torre. A torre é quando tudo desmorona. Apesar de estar com os caminhos abertos aqui em relação ao financeiro, tem alguma coisa no seu inconsciente, que a gente tem que entender aqui, que te bloqueia. A torre, ela é emocional, claro que ela causa uma desorganização em todo o resto, mas são ideias, mais que ideias, sabe quando você cria um idealismo em relação a alguma coisa e aquilo é falso, aquilo é ilusório, aquilo é mentiroso. Então você constrói uma torre em cima de um terreno que não é verdadeiro e a torre desaba. Quando vem os raios da verdade, tá vendo que a coroa cá e a coroa aqui tá falando do ego. Então pode ser uma questão interna.
Só que aí vem, na sequência, o 9 de ouros. Então, alguma coisa precisa, apesar de estar aqui com os caminhos abertos, alguma coisa no seu inconsciente, no seu interior... Nossa, me dá muita dor de cabeça esse rei de espadas. Meu pai do céu, o que que você... Eu vou clarificar essa carta. Dá esse mal-estar aqui. Alguma coisa no seu inconsciente te impede de que essa fortuna, do que esse dinheiro, do que esse trabalho, do que esse negócio venha, né? E aqui a gente tem o 9 de ouros na sequência. O 9 de ouros é assim, é o usufruir do dinheiro, é o da matéria. É quase, é uma satisfação, é um conforto, é uma segurança, equilíbrio, enfim, tem uma segurança material aqui muito grande. Pode falar um pouco de vaidade, né, de ego, mas isso vem depois que essa torre cai. Depois que algo que não é verdadeiro ou que não serve mais no seu inconsciente cai por terra. E aqui me dá muito desconforto, me dá uma dor de cabeça enorme. Tem alguma coisa aqui nesse rei de espadas, não necessariamente um homem, tá? Porque precisa ser a figura do rei, não. É a energia, pode ser uma energia de crueldade, uma energia de eu estar só no meu mental e não olhar com amorosidade para as pessoas, de passar por cima dos outros. É uma coisa assim de... É uma energia boa, é uma energia de liderança, né, de realização, de vitória, de domínio, mas o excesso vira crueldade, sabe? Tem alguma coisa aqui que tá destoando, porque tem uma energia totalmente aberta ao dinheiro. A gente já vai entender se é algo interno ou externo, ok? E olha que lindo, tem um As de Copas na sequência. O As de Copas é uma carta que tem um impulso do universo. Tá vendo que a mão sai da nuvem, ou seja, do espiritual, do divino, para que você se abra ao amor. O que me dá a entender que todas essas questões aqui financeiras vão te levar à abertura amorosa, mas tem que resolver alguma coisa interna aqui ainda, interna, ou alguma coisa do passado. Vamos clarificar esse rei? Deixa eu só olhar as outras cartas. Dados astrológicos para energia geral. Plutão. Plutão é poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão. Casa 1, infância. Então, talvez são questões da sua infância que fizeram com que você perdesse seu poder pessoal, seu poder de escolha. E tá ligado a touro. O que é touro? Touro é matéria, é dinheiro, é ganha-pão, é segurança. Então, às vezes são questões da sua infância que você construiu dentro de você, que estão aqui te boicotando, te sabotando, te deixando nesse impasse. É isso que precisa ser resolvido, tá? Porque espiritualmente os caminhos estão abertos, mas tem algo interno, emocional, que te trava. Deixa eu colocar aqui Plutão. Vou colocar essa dor aqui, né? Que a torre traz, esse coração mais escuro, que te impede de caminhar o carro, simbolicamente. É algo que vem da infância, é algo bem dolorido. Nossa, meu coração deu uma... Faltasse até o... Sabe quando falta o ar, assim, de... Ai, que dor, que tristeza, que angústia. Vou colocar a infância. Né, belezinha? Tá aqui abanando o rabinho. Minha menina. E vou colocar Plutão. Plutão fala de poder. Saiu Plutão aqui. Poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limite. É amor próprio, autoestima. Tá ligada a Plutão. Tá ligada também a Vesta, que é um asteroide. Aqui esses dados astrológicos não tem os asteroides, nem os pontos calculados, né? Ascendente, descendente, meio do céu. Nossa, mas me deu uma dor de cabeça que é algo
ligado à infância. Eu vou colocar a dor de cabeça aqui, ó, para eu entender aonde está isso. Vesta é um asteroide que representa a conexão da alma com o eu superior, com a sua essência, muito mais do que poder pessoal. Às vezes são acontecimentos do passado, a gente pode estar falando, por exemplo, sei lá, de um abuso, que te machucaram profundamente, fez com que a tua autoestima fosse lá pro, né, se sentisse desprotegida, insegura, abandonada, excluída, que te trava nos outros aspectos, pode ser algo nesse sentido. Então, olha, pelo que me mostra aqui, é algo ligado à Vesta. Isso não tem no tarô, isso não tem nesses dados astrológicos aqui. Aí eu precisaria elaborar o seu mapa de nascimento para entender isso. Mas eu senti a energia de Vesta, que é muito mais forte do que um simples poder de, colocar limites, que é Plutão. Que pode ter uma dor junto à Vesta. Plutão normalmente está ligado a um passado de mortes violentas, guerras, enfim, né, sacrifícios, aquelas coisas bonitas que tinham antigamente. Bom, ainda tem, né, nós estamos vivendo guerras no mundo, enfim, a gente não está muito diferente do que já fomos um dia, a gente não está falando só da Idade Média, a gente está falando de hoje. Então, e são memórias que ficam gravadas na sua psique. Eu estou observando o movimento aqui da bandeja, olha como Vesta, que é a sua conexão de alma, a sua essência, o seu eu, se conecta lá, tá indo lá para essa escassez aqui. Tá vendo? Essa dificuldade, essa hesitação com o dinheiro. Pode ser uma memória onde ancestrais ou você mesmo, enfim, passaram fome, passaram dor, né? E aí fica segurando, e aí isso impede o fluxo de dinheiro. Mas tem algo assim que me dá uma dor de cabeça. Vamos clarificar essa... E está ligado à infância também, pode ser um padrão repetido da infância. Clarificar esse rei de espadas, ou alguém muito severo, sabe? Figura de mãe ou de pai. Clarificando o rei de espadas, por favor, para o signo de Caminhos Abertos, ao Sol, que é a energia de Leão, é Sol, é brilho. Na psicogenealogia, pode ser isso, hein? Na psicogenealogia, o signo de Leão está conectado a ancestrais que não puderam brilhar, não puderam ser, tiveram sempre que ficar em segundo plano. Exemplo, escravidão, por exemplo. Né? Quem é? Aquele ali, não sabe nem o nome. Não tem reconhecimento, não tem dignidade, não tem valor, sabe? E o leonino, ele honra esses ancestrais. É uma dor que ele carrega de toda a ancestralidade ligada, assim, pessoas que não puderam ser quem elas quiseram. Elas tiveram que, ou por submissão, ligadas àqueles casamentos arranjados, aquelas... Enfim, né? A gente sabe muito bem da história da humanidade. E aqui sai, assim, a trilha do Sol. O regente de Leão é o Sol, é brilho. Então, você tem que brilhar. O objetivo do leonino, da existência do leonino, é brilhar em honra aos ancestrais que não puderam brilhar, que não tiveram essa oportunidade. Mas tem algo aqui ainda que às vezes está ligado a alguma crença, formas de pensar, medos, o dinheiro é sujo, ou a gente não merece mesmo ter dinheiro, sabe? Sei lá, crenças que ficaram aí registradas no seu inconsciente que te impedem de prosseguir, impedem de brilhar. Apesar de espiritualmente aqui os caminhos estarem abertos, o boicote ele é interno e emocional. A torre sempre me fala de algo emocional, que pode ser inconsciente. Vamos entender, clarificando o rei de espadas. Ou foi alguém do passado ancestral ou da infância que impediu a pessoa de brilhar. Ligado à prosperidade, a carta da árvore. Aqui não é só, árvore não é só prosperidade financeira. A árvore é prosperidade em todos os aspectos. Eu vou colocar, eu precisaria olhar o mapa de nascimento, né? Porque no mapa me mostra se em que área está a prosperidade, que é Ceres ou Deméter, se ela está bloqueada ou não. Mas aqui
Se fosse só prosperidade financeira, a gente falaria dos peixes. Aqui a gente está falando de prosperidade, inclusive uma honra ancestral. A gente está falando de uma árvore. Tá? Vou colocar aqui. Clarificando mais uma vez, por gentileza. O rei de espadas. É algo familiar, a carta da casa. É raro quando não é família, né, gente? A maioria dos atendimentos que eu faço, tudo questão de família. Tudo família. Tá vendo como a infância ali, ó, talvez na infância você não pôde brilhar. Talvez na infância você não teve sua autoestima, porque Plutão fala muito de autoestima. Não teve, Vesta também, né? É o brilho, é a chama, é a sua luz interna, é o seu altar dentro de você, Vesta. Às vezes a gente não teve a chance de brilhar. De ser compreendido. Não teve voz. Me dá uma dor de cabeça muito grande, gente. E ali é ligado à infância. Vamos clarificar a torre? Opa! Clarificando a torre, você tem ajuda da espiritualidade, tem ajuda de um amigo para resolver isso. A torre, em alguns baralhos, ela é chamada de casa de Deus. O que quer dizer isso? Vêm os raios da verdade, os raios divinos, e quebram essa estrutura que você criou dentro de você. Aí precisa de uma terapia para dar uma ajuda, né? A espiritualidade vai lá e escancara, fala, ó, tá iludido. Tá iludida. Ou essa pessoa não virou, só caiu uma aqui. Essa pessoa não é quem você pensava. Olha lá, mascarado. A pessoa mascarada. Clarificando a carta do mensageiro, a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro, ela também me fala do domínio do consciente sobre o inconsciente. Você vai ter consciência das coisas. E a carta das flores, a carta do buquê, a carta dos prazeres. Pode estar ligado a algum relacionamento. Fundo do maço, o homem. Clarificando, por favor. Criança, são traumas realmente da sua infância. Me vem muito uma questão que eu já falei essa palavra, eu não posso usar, senão já viu, né? Como é que são as abu, sex, para algumas pessoas pode ser isso, tá? Isso, mesmo que a pessoa já tenha trabalhado, muitas vezes formam várias camadas de dor, e aí precisa de um tratamento mais profundo, em vários níveis, não só mental, mas emocional, fisiológico. Ó, tinha virado aqui a carta dos caminhos. Quando você muda as emoções, o barco muda a direção, o caminho da sua vida. Então é preciso realmente cuidar dessas emoções, dessa dor, tá? Às vezes não chegou a vias de fato, mas alguém que te amedrontou e você ficou paralisado nesse aspecto, né? Uma ameaça que não necessariamente no sentido sex, mas pode ser abuso de poder, tá? Vamos ver quais são as crenças, pensamentos e sentimentos ligados ao Rei de Copas com a Torre. Virou duas cartas aqui. Clã do Pássaro Trovão, Clã do Fogo, que é a carta da vitalidade e da transformação. Então, existe essa necessidade de transformação e a necessidade de fé. Fé na mudança, na mudança de perspectiva, a entrega para o caminho sagrado, para o seu desenvolvimento pessoal, tá? Para que você tenha essa mudança, essa transformação. É a carta da fé. Então, reforce a sua fé
para que você tenha forças para olhar para o que precisa ser transformado dentro de você, que é o clã do pássaro trovão, o clã do fogo, da ação, do movimento. Esse é o deck Oráculo da Roda de Cura. Foi desenvolvido por mim. Já está à venda. O link está na descrição do vídeo. Link de venda do oráculo. Trabalha principalmente as crenças limitantes. Vamos tirar agora uma carta para o aprendizado. Interessante que essa questão da infância, casa 1, é personalidade principal infância. Atrapalhou o seu poder pessoal, Plutão, ligado à matéria. Touro. Touro é matéria. Touro é a segurança material. Vamos agora tirar cartas para o aprendizado. O que o leonino precisa aprender com essa situação, com esse sentimento? Só um minuto que eu tô procurando aqui a energia de Touro. Como eu tenho gatinhos, às vezes os bonitinhos bagunçam meus bonequinhos. Touro, que é a energia de segurança material, ok? Vamos lá. Aprendizado para o signo de Leão. Então, vamos lá. O aprendizado saíram até meio na posição de bloqueio, né? A gente tem o 5 de espadas. Nossa, que dor de cabeça. E o 8 de copas. Essa carta aqui, ó, me deu dor de cabeça. Junto com o rei de espadas. O 5 de espadas é a carta de traição. Mas é uma traição, sabe, oculta. Quando a pessoa faz aquelas coisas por debaixo dos panos, não é aquela... É uma briga, mas é uma briga... Assim, é engano, é enganação. Não é uma coisa assim declarada, não é um bate-boca. É uma, assim, é um desequilíbrio, é uma coisa assim... Uma coisa traiçoeira, sabe? Oculta, que a pessoa tá fazendo pelas costas dos outros. Então pode ser que muita gente nem saiba dessa sua dor na infância. E às vezes prendeu a sua essência nessa hesitação, nessa dor. E o 8 de copas, que é a necessidade de deixar para trás essas dores. Ele está virado de costas, ou seja, mergulhando no seu inconsciente. Tem a lua fala do inconsciente. E ele vai em busca, esse personagem aqui vai em busca do que lhe falta, mas está dentro dele. Tá vendo que todas as copas estão organizadinhas em pé? Falta uma copa para chegar no 9 de copas, que o 9 de copas é a carta da felicidade. Mas aqui, o 8, é a carta da perda, da desilusão, do fracasso, da ausência de poder, ó, Plutão, ausência de poder, de grandes esforços que não levam a nada, de prejuízos. Então, isso, para alcançar o 9 de copas, que é a carta da felicidade, precisa trabalhar essa copa que falta, essa copa que traz essa sensação de fracasso, de desilusão. E é como se você fosse enganado, sabe? É uma coisa... O 5 de espadas é uma carta de dor, mas é uma carta de dor assim de ter sido enganado, de... Enfim, né? Carta do bloqueio. Quais são os bloqueios? E reflete na matéria. Por que reflete na matéria? Me veio uma coisa agora, carta do bloqueio, me veio uma coisa agora em relação ao feminino, porque me veio muito abuso, né? Claro que isso não vai ressoar para todo mundo,
pegue só o que fizer sentido, inverta os papéis, se for o caso, dê uma olhada no seu signo lunar, ascendente, Vênus, como forma de complementar a leitura. Mas se for essa questão de abuso, às vezes abuso de poder, é uma pessoa que grita. Eu, na minha família, por exemplo, tem o meu irmão, desde que ele só grita, ele fala gritando com todo mundo. E se eu vejo hoje qualquer pessoa gritando, me dá uma gastura, porque assim, eu cresci com o meu irmão conseguindo as coisas no berro. Da alma dele, né? Não sei onde ele aprendeu que ele podia gritar, porque ninguém na minha família gritava, só ele. Então, me assusta uma pessoa gritando, muito. Como eu senti que tinha uma energia aqui com esse rei de espadas e a torre ligada à energia de abuso, claro que não vai ressoar para todo mundo, às vezes nem chegou a vias de fato, isso é um feminino machucado. E o feminino é o que está ligado ao dinheiro. Vou colocar Vênus. Feminino é aquele que gera, que gesta, não só filhos, mas filhos, ideias, projetos, trabalho, segurança, criatividade. E se isso está bloqueado, o dinheiro também se bloqueia. E ó, casa, roda da fortuna, dinheiro. É aqui que está o problema. É a infância. Alguma coisa ligada à família. Tá? Vou colocar a energia de Vênus para a gente entender. No bloqueio, caiu aqui o 5 de copas. O que é o 5 de copas? É a mágoa. É a frustração. É uma sensação de não ter sido cuidado, uma sensação de abandono, de amargura. Então, é isso aqui. Tá vendo que ela tá de cabeça abaixo? Olhando para as copas. Deixa eu pôr meu dedo mais para cima. Para as copas. Copas são emoções que foram derramadas, perdidas para essa tristeza. Enquanto tem copas ali em pé, mas ela fica olhando só para a dor. Então, essa que é a questão, tá? Então, é isso que te bloqueia, é essa mágoa, mesmo que ela seja inconsciente. Lembrando que 95% dos nossos pensamentos e sentimentos são inconscientes. E às vezes a gente acha que a gente sabe da situação, mas ela tá lá no nosso inconsciente. Uma carta para o inconsciente do signo de Leão. Enamorados, invertido aqui, ó. Os enamorados, eles falam de escolhas. Deixa eu levantar aqui. Escolhas. Mas não é uma escolha simples. Normalmente está ligado a dilema, né? Algo que você fica muito parado, sem saber decidir corretamente. É uma carta também que pode falar de uma ilusão. Então você tem a oferta, tem várias coisas ali para você escolher, mas você não sabe qual é o melhor caminho. É uma carta assim do livre-arbítrio. É uma carta de livre-arbítrio. Mais uma carta para esse inconsciente para a gente entender. Que escolhas são essas em relação? Tá caindo tudo invertido e eu não tô com o baralho invertido. Como se você não conseguisse escolher, que isso aqui também caiu invertido. As de paus. Paus é ação, é movimento, é a própria energia do elemento fogo, do elemento paus, que é assim, a abundância, a produção, a segurança, o movimento, a boa sorte, a fertilidade, a produtividade, o trabalho, o movimento, sabe? Você não está conseguindo movimentar, não está conseguindo escolher. Então, isso e os caminhos espirituais abertos. Então, isso no seu inconsciente é o que bloqueia, ligado a essa mágoa, ligado a essa situação da infância. Para outras pessoas, não necessariamente abuso, pode ser gritos, que grito traumatiza, pode ser um trauma intrauterino, um parto muito difícil, passou por situações difíceis na infância, uma mãe narcisista, enfim. Para cada um vai ser uma situação, tá? Mas é algo que está no seu inconsciente, que bloqueia e que precisa ser trabalhado para que você consiga sair disso. Nós vamos entender o que precisa ser feito, quais são os direcionamentos. O que está no passado consciente para o signo de Leão. Ia falar Gêmeos, não sei porquê. Viraram 3 aqui. Interessante, no passado tem alegrias, tem comemoração,
tem a riqueza, o progresso, a abundância plena, né? E duradoura, que pode deixar para outras gerações. Tem o próprio elemento mental, que é o As de espadas, que é poder, que é ação mental, principalmente, que é conquista. Isso está no seu passado. Resultado esperado disso. Então, olha só, o resultado, a gente tem um 7 de ouros. 7 de ouros é uma carta de bastante trabalho. Porém, a pessoa é uma carta que tem ganhos, tem equilíbrio, tem boa sorte, tem progresso. Mas sabe quando parece que você faz e não tem resultado? Ou os resultados não são como você espera, ou no tempo que você espera e dá um certo desânimo? Junto a isso, tem aqui um 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta de inércia, é uma carta de suspensão, é uma carta de imobilização, na qual você não deseja isso, mas você é obrigado, o universo, o divino, te colocam nessa imobilização, nessa suspensão, para que você consiga refletir sobre as coisas e mexer o que precisa ser trabalhado dentro de você para você sair dessa hesitação aqui. Aí o movimento acontece. Então precisa realmente... O espiritual está colocando aqui a torre na sua vida para que você entre nessa reflexão, né? Não dizem se não vai por bem, vai por mal. Para que você entre nessa reflexão. Aqui é uma carta assim de... Como você não consegue concluir as coisas, você está imobilizado por alguma questão, você é obrigado, o divino, né, acontecimentos, coisas acontecem para que você se veja obrigado por uma situação X a refletir sobre o porquê da situação. Busque ajuda, tem pessoas que precisam de ajuda. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda, né? Tem gente que tem os insights sozinho e se resolve sozinho. Eu não consigo, eu preciso de ajuda terapêutica para sair da situação. Claro que às vezes a gente tem algumas intuições, mas eu sempre preciso de ajuda. É a minha característica. Apesar de falarem pra mim, a resposta tá dentro de você. Sim, tá dentro de todo mundo, mas eu preciso de alguém que me ajude a tirar de dentro de mim, né? Porque eu sou São Tomé. E aí as coisas conseguem se movimentar. Aí vem o arcano do carro. Porém, o arcano do carro, ele tem uma coisa muito interessante que as pessoas esquecem de falar. Quando fala assim, ai, que maravilha, saiu o arcano do carro. Então, quer dizer que as coisas vão andar? Depende. Para que lado? Para que direção? Porque tem um leão de uma cor, o outro de outra. O tarô, ele é muito simbólico, ele trabalha com símbolo o tempo todo. A parte escura aqui no tarô é ligada ao feminino. A parte clara é ligada ao masculino. Então, um cavalo branco e um cavalo preto. Então, tem uma linhagem de ação, de energia masculina, uma linhagem de intuição, energia feminina. O que eu vou seguir? O impulso, eu vou seguir a emoção, eu vou seguir a minha intuição? Você que tem que segurar as rédeas da sua vida. Equilibrar a energia masculina e feminina dentro de você para conseguir caminhar. Toda a carta 7 pede que a gente tome as rédeas da nossa vida, que a gente tenha a direção, o movimento, senão não acontece. Então esse movimento precisa, olha, vai vir a Naná, que é a minha gata gigante, né? Então, tá vendo? Olha, o arcano do carro, ele tá movimentando. Ele veio aqui, a Naná entrou na frente, né? Mas ele veio aqui movimentar essa energia desse coração e aí ele foi para lá. E continua se movimentando. Tá movimentando onde? Para trabalhar essa questão aqui ligada ao abuso, por exemplo. E aí, coração partido, poder pessoal Plutão, ele veio aqui, questões familiares, depois ele foi pro feminino, tá indo aqui pro abuso e aí vai trabalhar em direção ao material. Ou seja, Leão, precisa olhar para essas dores ainda. Ah, mas eu já trabalhei, já fiz uma terapia em relação a isso. As terapias, elas vão por camadas.
as camadas que permitem, as camadas que a gente está aberto para mexer. Tem coisas que são mais profundas e que a gente não consegue mexer ainda, né? Muitas vezes é o nosso próprio mental, que a gente chama de rebote do Ori. O nosso próprio mental que sabota, que boicota. Por exemplo, pessoas que têm Plutão retrógrado são pessoas ligadas com um padrão de autossabotagem. Porque ou tiveram mortes violentas, enfim, então são vários aspectos, né? Então, tá vendo que direcionou aqui? Então, isso precisa ser olhado, precisa ser tratado, essas feridas da infância, que não deixaram com que você brilhasse inconscientemente, é claro, tá? Vamos tirar mais carta. Eu quero mais carta para o inconsciente. Agora chegou minha outra ajudante, Berenice. Berê. Ó, fé ao contrário, a carta do Papa. A carta do Papa é a carta da fé, a carta da moral. Ih, virou outra aqui que eu não tinha visto. Da moral. O 6 de copas. É uma carta, assim, de sabedoria. Uma sabedoria que está no seu consciente. Não é uma sabedoria inconsciente. É uma carta de proteção espiritual. Porém, junto a essa proteção espiritual que você tem, é a segunda carta que fala de proteção espiritual que você tem. Eu vou colocar a energia da espiritualidade. Você tem essa proteção. Então, sai o Papa aqui confirmando isso. O Papa é uma carta assim, de organização também, de leis morais, é uma carta que fala quando você tem uma atitude correta no mundo, você tem uma proteção. Ótimo. Só que aqui me deu uma dor de cabeça. Por quê? Porque junto ao Papa, gente, por que eu tenho algumas sensações no corpo? Por neurônios espelhos, né? Eu trabalho com neurociência, é a minha base de trabalho terapêutico, é a neurociência. Então eu sinto muito, né? Eu tô treinada, meus neurônios espelhos estão treinados a isso. É como se eu tivesse... É um treino mesmo, como se eu tivesse mais neurônios. Exemplo, uma pessoa boceja, outra boceja sem estar com sono. Isso é neurônio espelho. E eu espelho muito as sensações do campo, da pessoa, do inconsciente. Eu sinto, né? Então, às vezes me dá um desconforto. Eu falo, opa, tem alguma coisa aqui que aí eu vou clarificar, eu vou entender. Mas depois, olha que lindo, depois de trabalhar essas questões aqui, principalmente ligadas à sua infância, ao seu poder pessoal, ao seu feminino, ao abuso para algumas pessoas... o carro se encaminha para o dinheiro. Existe uma proteção espiritual, sim, para você cuidar desse feminino. Tá vendo que a proteção espiritual tá indo para Vênus e é algo que rompeu com a sua Vesta. O que é Vesta? É a sua essência, tá? Não foi algo simples, ainda mais quando você é criança. E pode ser que haja um padrão ancestral. Eu vou colocar Netuno. Netuno representa o inconsciente coletivo ancestral e também as emoções mais profundas. Vou trazer a energia de Lilith. Lilith é o lado oculto da Lua. Lua fala de emoções. O lado oculto, as emoções mais profundas, que não são tão simples de acessar em terapia, porque estão umas camadas mais profundas do inconsciente. E aqui, na posição do inconsciente, saiu, além do Papa, o 6 de copas. O que é o 6 de copas? Ai, quem lembrar do nome desse personagem, escreve pra mim nos comentários. É aquele desenho animado que o personagem falava assim, ó dia, ó céus, ó azar. Então é a carta da reclamação, da lamúria, dos pensamentos negativos. Muitas vezes são pensamentos de angústia, de lamentação. É uma nostalgia, a melhor palavra. Mas às vezes não é consciente, às vezes racionalmente você quer ir lá fazer acontecer e senta, e estuda e trabalha e faz o projeto e faz isso, mas aí ó, internamente você tá lá, puxa, você tá lá no 7 de ouros, assim, trabalha, mas tá vendo? Não sei, será? Por quê? Porque tem um 6 de copas, que é a carta dessa angústia, dessa nostalgia, desta dor, eu vou colocar, e pode ser inconsciente. 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. Eu vou colocar o 6 de copas aqui. Se você lembrar o nome desse personagem, escreve para mim nos comentários, por favor, que é o símbolo aqui do 6 de copas. Vamos ver se tem alguma influência externa. Influências externas para o signo de Leão.
carta da coragem, do louco. O universo, o divino, está te... Olha a cor dessa carta, olha que maravilha. Está te impulsionando para você ir para o mundo. Mas existem questões internas e inconscientes que ainda te bloqueiam e que precisam ser trabalhadas para que você consiga ir. Senão você vai para o mundo com o freio de mão puxado. E aí você não vai. Você não vai plena da sua potência. Então, a carta da coragem, da ousadia, da fé. Eu me jogo no mundo com toda a confiança, não sei como é que vai ser lá a vida, mas eu vou. E vai ser melhor do que eu ficar preso dentro da caverna. É a saída do inconsciente para a consciência. É assustador, porque é novo, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser muito melhor. Muito melhor. Medos e temores. Justiça. Nossa, a justiça é meio tombada, assim. Por que será que tá com medo da dona Justiça? Vamos clarificar isso? Em que sentido essa questão de justiça? Pode ser que esteja ligado a questões, por exemplo, vou pôr aqui Palas Atenas, de épocas passadas, que ficou gravado no inconsciente, de culpa, pecado, penitência, sabe essas coisas assim? Eu vou usar um oráculo aqui para clarificar a justiça, vou colocar a cruz de Ansata, que eu uso para representar a culpa. Por quê? Porque os egípcios, lá 5.000 anos antes de Cristo, julgavam não, o deus Osíris, né? Acho que era Osíris o nome do deus. Julgava se as pessoas iam para o céu ou para o inferno se os pecados fossem mais leves que uma pena. Então, essa história de Inquisição já é anterior de culpa, pecado, já é anterior à Inquisição, né? Então, esse conceito já está gravado no inconsciente há muito tempo. Culpa é um sentimento que só paralisa. Então, às vezes, tem um sentimento de culpa inconsciente te paralisando, que precisa ser trabalhado, precisa ser visto. Tá vendo que a justiça, quando eu tirou a justiça, veio culpa na minha cabeça. E ela grudou ali com a culpa. Pode ser algo ligado à ancestralidade, como eu falei, por exemplo, padrões de inquisição, né, de pecado purgatório, né? Ou a pessoa se sente culpada por, sei lá, não conseguiu salvar o fulano de um acidente, por exemplo, sabe? Enfim. Vamos ver, clarificando a carta da justiça, por favor, na posição de medos e temores para o signo de Leão. Pulou aqui a carta do Pai Sol, energia masculina, energia de foco, de ação, de iniciativa. Mais uma carta, por favor, já mostro para vocês, só um minuto, mais uma carta para a gente entender a justiça ligada à ação. Medo de agir pode estar ligado a questões de guerra. Aí eu precisaria olhar o mapa de vocês para entender. Virou aqui. Ai, virou muito. Não, gente, virou muito. Virou 4, 5, 6, 7. Virou muito, vou tirar mais. Uma, que caiu tudo. Não, muita carta, gente. Essa carta, essa pedra, nos ensina sobre a energia masculina e o princípio ativo do universo. Você sente que precisa de mais energia ou vitalidade? Está com dificuldade para realizar suas tarefas? Esta pedra, ou carta, pode ajudá-lo a distinguir entre o que realmente precisa ser feito e o que pode ser adiado. Também é o ponto de conexão do lado masculino, fortalecendo a ação, o foco e a iniciativa. Olha o que me vem aqui. Eu vou colocar Marte, que é a energia masculina, tá? Energia de ação. Talvez por essa dor ligada à infância, à ferida do feminino na infância, é como se inconscientemente a pessoa rejeitasse a energia masculina. Porque se o masculino causou dor, inconscientemente a pessoa rejeita a energia masculina. Só que ela não está rejeitando o homem, ela está rejeitando a energia masculina junto.
E a energia masculina é aquela de ação, de movimento, de trabalho, de ir para o trabalho. E aí acaba bloqueando o dinheiro. Porque acaba bloqueando ir para o trabalho. Energia de Marte, energia masculina, de Sol, é ir para o trabalho. Então precisa curar o feminino e junto integrar esse masculino que inconscientemente pode ter sido rejeitado. Não se trabalha, por exemplo, numa constelação só energia masculina sem trabalhar a feminina. E vice-versa, tem que se trabalhar junto. Porque são energias opostas e complementares. Eu lembro uma vez de uma apometria em que era uma morte ligada lá à Guerra de Troia. E aí a moça que foi morta, né, nessa guerra, depois de abuso, claro, vai para o local de tratamento que a apometria indica, e aí tinha sentada nesse lugar de tratamento uma guerreira. E a guerreira estava lá com o seu escudo, com a sua espada, muito brava, olhando para aquela moça, do tipo assim, levanta, para de frescura, vamos lá, nós estamos em guerra. O que era isso? Eram partes da personalidade da pessoa, a parte masculina e a parte feminina, que estavam totalmente dissociadas. A parte masculina estava achando um absurdo a outra se sentir frágil, né? E a parte masculina lá dura, que nem uma pedra. A hora que a gente conseguiu cuidar da parte masculina, ela tremia tanto, a personalidade principal aqui. Por quê? Porque estava segurando uma energia de guerra o tempo todo. Então a gente precisa cuidar desse Marte também, dessa energia de ação, essa energia de movimento. Então quem está machucado? O feminino Vênus e o masculino Marte. E nesse desequilíbrio, o Vênus é quem traz a criatividade, né? O dinheiro, a energia de criação. E Marte é quem traz o movimento no mundo, ir para o mundo, para o trabalho, para ganhar o dinheiro. E junto à criatividade com essa ação, são forças que se combinam, mas por alguma questão tem medo desse masculino, porque foi injusto, foi injustiçada foi injusto o que aconteceu com a criança. Então, inconscientemente, pode ter rejeitado a energia do masculino e aí acaba rejeitando o trabalho. É muito importante a gente cuidar disso também, ok? Resultado dessa situação, quando se cuida deste masculino e feminino machucados da sua infância para que você tenha o progresso, aí rola. Ai, que maravilha. Bom, aí vem a rainha de espadas. A rainha de espadas é o arquétipo da Dercy Gonçalves. É aquela pessoa assim, não vem me falar mal de mim não, que eu te esculhambo. Ela não leva desaforo para casa, ela é fria, mas ela se realiza. Ela é obsessiva no que ela quer, no que ela consegue, é uma pessoa difícil, bem difícil de lidar, né? Mas, junto com essa determinação, com essa obstinação da rainha de espadas, vem o valete de ouros. E aí as coisas circulam. O valete é uma carta assim de projetos, de caminhos abertos, Sabe um adolescente que está empolgado por alguma coisa? Aqui é empolgado em relação ao dinheiro, à matéria, ao ganha-pão. A cor da carta, que maravilha. Então, precisa empoderar esse feminino. Porque aqui a rainha de espadas, ela tem uma energia masculina muito forte. Muito forte. Ela não leva desaforo para casa, não. Então, precisa integrar esse masculino e feminino. Para que você consiga ir para o trabalho, ok? Vou tirar uma runa como resultado da leitura, como resumo da leitura melhor, e 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Ingus. Vou ler o significado dela. Sempre que eu pego aqui, eu falo, eu vou levar para tirar uma xerox ampliada e esqueço de pôr na bolsa. Ingus.
fertilidade, o feminino. Eu vou até colocar a deusa da fertilidade na astrologia, um asteroide, né, que é Ceres, ou Deméter, que é a deusa da agricultura, da fertilidade, de novos ciclos. Ingus, fertilidade. Aproveite esta runa para finalizar o que foi começado, pois Ingus dá força para concluir as etapas da vida, aniquilando os medos e preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes, relacionamentos e projetos para deixar o caminho livre às mudanças. Olha lá, limpe o passado, deixe os caminhos abertos às mudanças. Ingus está ligado à lua. Lua é emoção, aqui ó, lua é mãe, lua é sentimento. Por isso influencia o lado feminino, Vênus, do ser, gerando novas formas de viver, inclusive despertando o interesse em encontrar a pessoa certa para um relacionamento amoroso. Então vamos cuidar desse feminino. Pode ser que para algumas pessoas não seja a infância atual, seja uma criança ancestral, uma criança de vidas passadas, que tenha acontecido essa situação e que isso reverbera no campo morfogenético ainda hoje, impossibilitando que a pessoa tenha sucesso no trabalho e no amor, né? Então precisa ser tratado, cuidado. E aqui indica uma questão ancestral, tá vendo que se aproximou? Né? Então pode ser que também haja um padrão ancestral. 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua para o signo de Leão. Virou aqui. 2, peraí que eu já mostro mais uma. Mais uma, por favor. Viraram 2. Então vamos lá. Expresse a sua essência, a carta da expressão. Conecte-se com o seu propósito de vida. Isso te trará a calma necessária, a carta da calmaria, fazendo com que você se conecte à fonte da abundância. Eu espero, assim, de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima.